galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, a prof espera que todos estejam bem. Pessoal, na aula de hoje nós continuaremos falando sobre os impactos socioambientais, porém nessa aula nós falaremos sobre esses impactos no continente da Oceania. Então lembra que a aula passada nós falamos sobre os impactos socioambientais na Europa e no continente asiático. E essa aula então nós vamos focar na Oceania, tá bom? Então vamos lá, galerinha. Então só relembrando para vocês o que são impactos socioambientais. Então lembra que a professora falou para vocês que são alterações sofridas pelo meio ambiente que foram provocadas por determinadas ações ou atividades praticadas pelo homem, tá bom? Então são aquelas atividades que o homem pratica que causam impacto tanto ao meio ambiente e na sociedade, tá certo? Lembra também que eu falei para vocês que esses impactos refletem diretamente na saúde humana, refletem na qualidade de vida das pessoas, refletem na economia e no meio ambiente. Agora, pessoal, falando sobre os principais impactos socioambientais da Oceania, tá bom? Então, pessoal, a Oceania é um continente historicamente explorado, tá bom? E os principais impactos socioambientais desse continente vão estar relacionados, então, a essa intensa e histórica exploração deste continente. Mas, professora, quem foram os primeiros exploradores, então, deste continente da Oceania? Pessoal, a Oceania, então, ela começou a ser colonizada em 1779 por presos ingleses, tá bom? Então, esses presos eram enviados para a Oceania, principalmente para a Austrália, para cumprirem as suas penas, tá bom? E essa migração, então, deu origem à colonização da Oceania, tá bom? E os primeiros, os principais impactos socioambientais desse continente, então, está relacionado à fauna e à flora, tá bom? Então, o maior impacto socioambiental do continente da Oceania é em relação ali à sua cobertura vegetal, tá bom? E à sua fauna. Então, ali é o continente que tem a maior diversidade, de espécies do mundo. Nós temos espécies únicas nessa região, tá bom? Então, essa diversidade é muito grande e também ali esses impactos ambientais estão relacionados diretamente à fauna e à flora deste continente. Aqui a prof colocou para vocês, tá bom, algumas espécies, tanto de vegetação quanto ali de animais, tá bom, de fauna e flora deste continente. Então ela é bem diversificada, tá bom? Um outro impacto, pessoal, socioambiental que é muito preocupante no continente da Oceania é em relação a alguns minérios, tá bom? Então estão relacionados à exploração dos minérios, principalmente de carvão mineral, de ouro, ferro, gás e alumínio, tá bom? Então eles acabam ali retirando a cobertura vegetal dessas áreas, tá bom? Afetando o solo e a biodiversidade dessa região. Mas, professora, quais são os outros impactos, então, causados pela essa mineração, pela mineração? Então, além da cobertura vegetal, pessoal, que é retirada, nós temos a mudança na topografia, tá? Então, a mudança no relevo, alteração de relevo devido à exploração mineral. Alteração do microclima devido à remoção da cobertura vegetal. Então, vocês não podem esquecer que a vegetação ela está ligada ao clima e o clima ligado à vegetação, tá bom? Então, quando você retira a cobertura vegetal, automaticamente você causa alguns impactos no microclima, tá? No clima daquela região onde você está retirando a cobertura vegetal, tá bom? Então, vocês não podem esquecer que o clima ele exerce um impacto bem grande sobre a vegetação e vice-versa, tá bom? Então, quando você remove a cobertura vegetal, você impacta no clima da região. E isso também causa ali a alteração dos ecossistemas, tá, pessoal? Então, muitos ecossistemas acabam se perdendo devido a essa alteração de microclima, de clima e vegetação. E também ele ocasiona o esgotamento do solo, tornando ele improdutivo, tornando ele ali um solo estéril para a prática de agricultura principalmente. E o continente da Oceania também, pessoal, principalmente Nauru, tá bom? Se destaca muito na mineração de fosfato. Então, é uma região ali que mais explora e exporta fosfato para o mundo todo. Então, Nauru, pessoal, é essa ilhazinha aqui, ó, que está circulada ali da cor vermelha, tá bom? Então, a prof colocou a localização de Nauru para que vocês consigam ali identificá-la no mapinha, tá? Então, aqui nós temos a Austrália, aqui em cima a Papua Nova Guiné, aqui embaixo a Nova Zelândia e Nauru fica bem aqui em cima fazendo parte, então, da Micronésia. Então lembra que eu falei para vocês também lá no início do bimestre, que a Oceania ali ela é composta pela Austrália, Nova Zelândia, Micronésia, Polinésia e Melanésia, tá bom? E Nauru ele faz parte da Micronésia, tá bom? Um conjunto de ilhas, então.
Aqui embaixo, pessoal, essa imagem também está lá na apostila de vocês, tá bom? Para quem quiser acompanhar a prof pela apostila, ela está na página 52. E aqui nós temos, então, uma imagem de Nauru. Aqui nós temos uma imagem de 2002 e uma imagem de 2016 de Nauru, tá bom? E vocês conseguem observar, então, essas duas imagens retratando ali a perda da cobertura vegetal, né? Tornando essa região mais árida por causa dessa exploração mineral, tá certo? E depois que vocês analisarem esses dois mapas, pessoal, essas duas imagens com bastante calma, a prof quer que vocês registrem lá na página 52, então, as principais diferenças encontradas entre as duas imagens. Então, deem uma olhadinha, uma comparada nas duas imagens, tá bom? Lá na apostila do positivo de vocês tem o RA, então a realidade aumentada, ele vai ali dar umas informações a mais para vocês também. Então, façam a observação ali deste ícone, tá bom? Para que vocês consigam registrar, então, lá embaixo na página 52, as principais diferenças das duas imagens, de 2002 e de 2016. Depois que vocês fizerem essa atividade, pessoal, lá na página 53 da apostila de vocês, vai ter um outro textinho com o título Em Busca de Minério. Vocês também vão fazer a leitura desse texto e através da leitura e interpretação deles, vocês irão responder a questão de número 1 e número 2. Então é bem importante a leitura e a compreensão para responder as questões. Continuando então, galerinha. Um outro problema socioambiental do continente da Oceania está relacionado à erosão e à salinização do solo, tá bom? Então a erosão é o quê? É o desgaste do solo devido à ação das chuvas e dos ventos. Então os ventos e as chuvas, eles atuam ali desgastando, tá bom? Corroendo ali o solo dessa região. E a salinização, pessoal, ela fica com o acúmulo excessivo de sais minerais no solo, tornando-o improdutivo, tá bom? Então, o solo da Oceania, galerinha, ele tem uma grande concentração de sais, tá bom? De sal, principalmente. E esse sal ali, ele acaba prejudicando, então, esse solo, tornando improdutivo, principalmente para a agricultura. Mas, professora, por que o solo dessa região, então, tem uma grande concentração de sal? Porque, pessoal, eles utilizavam o curso de alguns rios, tá bom? Para irrigação. E esses rios eram rios salgados, tá bom? Eles utilizavam, então, para irrigar ali essa região. E essa irrigação ali acabou transportando ali um grande volume de sal naquele solo. Então, tornando ele ali um solo com um grande teor de sal. E esse sal, pessoal, encontrado no solo, ele prejudica tanto essas regiões, tornando elas áridas, tá bom? Então, tornando elas muito secas também. Um outro impacto socioambiental, pessoal, da Oceania em relação ali à pesca e os corais, tá bom? Então, toda a Oceania, pessoal, ela é rica nesse ecossistema marinho, tá bom? Porém, pessoal, as águas pouco nutritivas, elas têm trazido muito impactos, principalmente as atividades pesqueiras, afetando a população que vive, então, dessas atividades, tá bom? E já em relação aos corais, pessoal, o principal impacto socioambiental está relacionado, então, ali ao branqueamento dos corais. Então, a perda desse ecossistema justamente por causa do aumento da temperatura da região. Então, o aumento da temperatura, ela acaba desregulando esse ecossistema, fazendo com que os corais, eles sofram esse processo de branqueamento, causando ali a perda dos mesmos. Galerinha, após a compreensão deste conteúdo, então, tá bom? A prof separou uma outra atividade para vocês fazerem, que está lá na página 56 da apostila de vocês. Vocês deverão fazer a leitura do texto e responder os exercícios de número 1, 2 e 3 de acordo com a leitura e interpretação desse texto também, tá certo? Pessoal, qualquer dúvida em relação a este conteúdo, mandem mensagem para a prof via positivo on, tá bom? A prof sempre está disponível para auxiliar vocês das 7h30 da manhã ao meio-dia, tá? Então não fiquem com dúvidas. Caso vocês queiram uma explicação ao vivo da prof, tá bom? Nós teremos uma aula pelo Zoom e vocês podem, então, estar tirando suas dúvidas comigo por essa aula, tá certo? Um beijo para todos vocês. Façam as atividades porque elas são muito importantes, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.